crianças? Espero que todos estejam bem. E hoje, dia 2/7, nós iremos iniciar nossa aula hoje, né, sobre o ensino religioso. Antes, vamos revisar um pouquinho do que a gente viu anteriormente, né? A gente viu o que é religião. As religiões são divididas em politeísta e monoteísta, né? E as religiões politeístas são justamente aquelas que a gente acreditam em vários deuses, e a monoteísta que acredita em um só Deus. Depois a gente viu os tipos de religião, né? Nós temos as religiões primitivas, que são as religiões tradicionais da África, da Oceania, e algumas religiões da Ásia e dos povos primitivos da América, os indígenas. Também temos as religiões proféticas, que são aquelas que têm como fonte um profeta que se comunica e recebe as revelações de Deus e denuncia as injustiças. E temos as religiões espirituais, que são aquelas que têm como fonte a revelação dos espíritos. E aí a gente viu esses três tipos essas aulas anteriores. E hoje nós vamos aprender que em cada religião nós temos uma fonte, né, um livro que vai nos ensinar, vai nos orientar em cada tipo de religião. E aí a gente hoje vai começar a falar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada eu acredito que vocês devem conhecer, não é isso? Na casa de vocês devem ter uma Bíblia. Vocês tiveram já, né? Será que algum de vocês já tiveram curiosidade de conhecer como é a Bíblia? E se a religião que vocês seguem também tem como ensinamento a Bíblia? A gente vai ver aqui um pouquinho do que é realmente o significado da palavra Bíblia. Né? E o significado da palavra Bíblia significa livro, biblion, né? Que significa livro ou um rolo, que antigamente os livros eram colocados em rolos. Mas o que é Bíblia e sobre o que ela fala? Então, a Bíblia é uma coleção de livros religiosos, certo? De valor sagrado para o judaísmo, né? Que era a religião do povo judeu, e para o cristianismo, que é a religião que prega a fé em Jesus Cristo, que no caso é a nossa. A Bíblia é uma coleção de livros catalogados e organizados. Esses textos que narram, né, as interpretações religiosas sobre o motivo da existência do homem na Terra. Os textos da Bíblia vai narrar justamente isso. Qual é a existência desse homem, como esse homem viveu, como esse homem desenvolveu e como ele deve viver para que possa ter uma vida melhor. Desde as suas origens foi considerada sagrada e de grande importância. Mais uma vez a gente tem que lembrar que a Bíblia é um conjunto de livros, né, mais lido do mundo, e é traduzido e distribuído em todo o universo. É utilizado por muitas religiões como guia para melhor viver no mundo. É bom de lembrar também que existem alguns países, algumas regiões do mundo que é proibido você ler a Bíblia, questões religiosas, questões de crença. Então nós aqui temos a liberdade, né, de ler, de manusear, de pregar onde quer que seja os textos sagrados. Então, qual é a origem dessa Bíblia? Para começar a falar da origem da Bíblia, precisamos entender algo que foi chamado na história como inspiração divina das Escrituras. O que é a inspiração divina? Então, eles recebiam de Deus, né? Deus se apresentou aos homens de modo especial, em diversas maneiras e diversas formas. Nós temos isso no livro de Gênesis, quando Moisés, né, subiu ao monte para receber de Deus os 10 mandamentos. E aí também ele viu, vários momentos ele viu o desenvolver de várias formas de Deus para com os homens.
Qual autor da Bíblia se revelou para alguns dos homens durante a história e inspirou a escrever o conteúdo bíblico? Quem é o autor? O Todo-Poderoso. Não disse palavra por palavra. Ele não chegou aqui, sentou aqui comigo e foi escrevendo, falando, e alguém foi escrevendo. Não. Ele foi inspirando os homens através do Espírito Santo, e esses homens foram tendo essa revelação e foram escrevendo a Bíblia. E nenhum deles puderam colocar nenhuma palavrinha a mais, nenhuma palavrinha a menos. Toda a escritura da Bíblia foi supervisionada, certo? Toda a escritura da Bíblia foi supervisionada, foi escrita pelos escritores, mas eles tinham, Deus estava ali, presente em todos os momentos, para supervisionar toda a escrita das palavras que assim ele enviava aos homens. A origem dela não existe, a gente não tem uma data exata, para a origem, pois os textos foram escritos através do tempo. Mas sabe-se que aproximadamente 400 anos antes de Cristo, todos os livros do Antigo Testamento já haviam sido escritos, categorizados e organizados segundo suas características. Como é dividida a Bíblia? A Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são todos os livros que foram escritos a partir do século XV a.C. até o nascimento de Cristo, certo? No Novo Testamento, são todos os livros escritos após a vinda de Jesus até o final do século I a.C. Quantos livros possui a Bíblia? Então, a Bíblia possui 73 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Entre eles está o livro de Gênesis, que retrata, que sugere a teoria como foi criado, a criação do mundo. Quando a gente estudou história, a teoria da evolução criacionista fala justamente isso. Então, em Gênesis, a gente vai conhecer como foi criado o mundo e tudo que nele há, certo? Aí também nós vamos ter algum livro que as pessoas usam muito, leem muito, que é o caso dos Salmos, que esses a gente pode ser usados através dos cânticos, certo? Muitas religiões, muitas crenças levam os Salmos e levam ele cantado no momento da celebração. No caso, na igreja católica, a gente vê muito isso. No neo, também o pessoal canta os salmos. Então, os salmos foi criado como se fossem cantos, certo? Cantos para que as pessoas pudessem expressar a sua alegria diante, ou qualquer outro sentimento diante daquilo que Deus estava fazendo, ou poderia fazer. E temos também o livro de Provérbios. O livro de Provérbios levanta questões sobre valores, comportamentos e uma conduta direita. Então, Provérbios é como se fosse um livro de ética, de etiquetas, de como a pessoa poderia agir e viver para melhor, viver aqui neste mundo. Então, também a gente pode entender que a Bíblia também é um livro que vai orientar as pessoas a viver tanto melhor aqui, para que a vida pós-morte, eles possam um dia ressuscitar e ter o privilégio de viver a vida eterna. Então, isso aí foi mais ou menos o que a gente tinha em relação à Bíblia, certo? O livro sagrado que a gente viu agora. Mas aí também a gente vai ver nas próximas aulas sobre o Torá e a Veda, que é também um dos livros sagrados que é usado muito pelos povos. E a gente vai ver em que povo é de origem ou qual povo utiliza esse tipo de livro sagrado, textos sagrados. Então, a Bíblia, a gente viu que os textos sagrados da Bíblia é usado no cristianismo, e no judaísmo. O protestante também utiliza a Bíblia como
como forma de vida, certo? Então é isso que a gente tem hoje a respeito da Bíblia Sagrada. Na prova, vou deixar para vocês, né, no grupo, qual é a atividade que eu quero que vocês façam no caderno, tá bom? Então até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.